vocês já devem ter ouvido falar, que as famílias dos grandes milionários, quando pedem os seus chefes, não tiveram uma perda patrimonial muito grande por conta de inventário. É bem da verdade que elas sequer tiveram que arcar com as custas do inventário. Nada disso. Meu nome é Franco José Vieira, eu sou advogado, especializado no planejamento familiar. E o meu propósito é te explicar por que essas famílias não tiveram o patrimônio dissecado. Se o inventário é um procedimento necessário para todo aquele que falece e deixa os bens. Ao passo que outras famílias continuam passando pelo processo de inventário. Mas nada disso é fruto do acaso. É consequência de um planejamento bem feito. Essas famílias, elas não se tornaram milionárias da noite para o dia. Em regra, a construção da fortuna, ela vem de um processo de muito trabalho e de planejamento. Com esse conceito de planejamento que já corre na veia dessas pessoas, é que elas percebem a necessidade de organizar também o seu patrimônio pessoal. E a forma como será feita a transmissão desses bens, a transmissão dessa fortuna, desse patrimônio para os seus herdeiros, eu vou ser bem objetivo. O que eu quero dizer, se você não decide qual destino será dado ao seu patrimônio, ainda que em vida, quando chegar ao final dela e tudo se encerrar, quem vai decidir isso para você é o Estado. É óbvio que aquele que tem um poder de decisão nas mãos vai escolher o que for melhor para o seu próprio interesse. E com certeza, o interesse do Estado é arrecadar dinheiro, porque é absolutamente lícito, é absolutamente legítimo. Tanto é que os grandes bilionários, eles não gastam um centavo no que seria devido com o inventário. Isso porque todos eles já tinham um sistema de holding familiar devidamente construído. Por isso, não precisam passar pelo inventário. Eu posso usar como exemplo algumas personalidades. Norberto Odebrecht, nós temos o Roberto Marinho, Antônio Hermílio de Moraes, mas não são só esses. Se você olhar a revista Forbes, vai acompanhar que a quantidade de milionários que nos deixaram nos últimos anos é muito grande. E nenhum deles teve um inventário realizado. Entre eles, vigora a máxima de que quem morre não tem que ter bens em seu nome próprio. Se isso ocorrer, eles vão deixar os seus problemas para os filhos. E isso vai custar muito tempo, muito dinheiro. Temos ainda alguns bilionários conhecidos por grande parte da população. Nós temos Roberto Civita e seu irmão, do Grupo Safra, Banco Safra. Temos ainda Samuel Klein, das Casas Bahia. Nós temos o nosso vice-presidente José Alencar. E não pense que são só os homens que têm holding familiar. Temos ainda a Dirce Navarro Camargo, da Camargo Correia. Faleceu com quase 100 anos de idade e deixou um patrimônio muito grande para ser distribuído para os seus herdeiros. E para ter ideia como esse sistema funciona, eu vou usar a própria filha da Dirce Camargo, a Renata. Logo depois do escândalo envolvendo a Camargo Correia, ela realizou um acordo de leniência e a Renata comprou na ilha de Manhattan um apartamento que fica simplesmente no prédio mais caro do mundo. Nesse apartamento ela pagou um valor de 30 bilhões de dólares. Apartamento é onde ela mora muito melhor do que o Paul McCartney, Naomi Campbell, a Madonna, e todos eles são seus vizinhos. Ela mora num lugar mais privilegiado do edifício, possui uma piscina de água salgada, tudo deslumbrante. E esta aquisição, ela veio logo depois do escândalo conhecido por todos. O escândalo da Odebrecht foi noticiado na mídia. Crítica alguma. Ela é uma constatação
de que o patrimônio daquela família estava organizado, protegido de forma lícita, mesmo depois desse acordo de leniência bilionário, aquilo que era o patrimônio da família continuou sem nenhum arranhão. Com relação ao problema que foi vivenciado pela empresa, tudo isso porque foi organizado de uma forma inteligente, da mesma forma que as pessoas que moram nos países evoluídos, do ponto de vista das relações capitais, já organizam. Mas não se assuste, pois se você não conhece esse assunto, muitos brasileiros também não conhecem. Isso é desconhecido da grande maioria das pessoas. A holding familiar é um sistema de planejamento conhecido pelos bilionários, mas o curioso é que existe também um outro grupo de pessoas que conhece muito bem. E isso é a categoria que está entre os bilionários e o povão. São exatamente aqueles que fazem as leis. Eles conhecem muito bem esse sistema. Basta você fazer uma visita, entre no site do TSE, vocês vão verificar ali várias personalidades, vocês vão analisar as declarações de bens de cada um deles, de cada um dos candidatos à última presidência, você vai se impressionar, porque todos eles, 100% deles, têm uma holding familiar. Podemos citar, com exceção do Henrique Meirelles e do João Amoedo, que são de famílias ricas, riquíssimas, possuem holding. Nós temos ainda o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele tem uma holding, da mesma forma que o Fernando Haddad tem uma holding, da mesma forma que o Geraldo Alckmin, da mesma forma que a Marina Silva, também, todos eles possuem uma holding familiar, sem exceção. Eles possuem um sistema de organização patrimonial, porque eles conhecem muito bem a licitude desse sistema e sabem que não pode permitir que todo o patrimônio construído ao longo da sua vida acabe num procedimento de inventário. Isso porque, só para fazer o patrimônio formalmente chegar do nome deles ao patrimônio efetivo dos filhos, precisa passar pelo inventário. E é um procedimento obrigatório. Então, para que não os filhos deles venham a sofrer, venham passar por esse procedimento que dilapida o patrimônio da pessoa, eles todos já constituíram e organizaram o seu patrimônio pessoal.